Meus queridos alunos, tudo bem? Professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como Professor Maia, encarregado aqui de transmitir a vocês, nesse projeto inovador, que a gente tem como foco a aprovação de vocês no exame de ordem, questões ou matéria de direito do consumidor. Damos continuidade à nossa aula de direito do consumidor e através da qual a gente vai estudar agora mais alguns temas. Professor Maia, então, direito do consumidor. Professor, qual é o tema da aula de hoje? Agora nós vamos estudar o tema garantia legal e garantia contratual. Muito se discute a respeito dos prazos de garantia que o Código de Defesa do Consumidor confere aos consumidores. Muito se trava de discussão a respeito de que tipo de garantia o consumidor pode exigir que lhe seja dada, que tipo de garantia é uma faculdade do fornecedor e que tipo de garantia, portanto, gera ao consumidor direitos por meio dos quais ele pode requerer reparação de eventuais problemas que tenham sido causados nos produtos ou nos serviços que adquiriu. Então funciona assim, ó. Em primeiro lugar, o que é uma garantia legal e o que é uma garantia contratual? Nós temos que atentar para esse ponto aí. Porque na aula anterior, numa das aulas anteriores, a gente já estudou vício e defeito. Tratamos as diferenças entre o defeito e o vício. E agora é chegada a hora de a gente discutir os prazos de garantia legal e garantia contratual que a própria legislação e o fornecedor em conjunto nos conferem. Vamos lá. Num primeiro momento, nós temos que fazer uma distinção importante. Que distinção é essa, professor? O que seria um produto durável e o que seria um produto não durável? Por que essa distinção é importante, professor? Porque sem saber que tipo de produto é alvo da garantia, nós não conseguiremos avançar no estudo da nossa aula, porque é preciso que nós entendamos quais são os produtos chamados duráveis e o que são os produtos chamados não duráveis. O que é, professor, um produto durável? Durável nada mais é do que aquele produto cuja utilização não se esgota uma única vez. Em outras palavras, você utiliza o produto, utiliza novamente, reutiliza, usa de novo, usa novamente, assim repetidamente mesmo, cansativamente. É o tipo de produto que, uma vez consumido, não se provoca o seu esgotamento. Essa, diga-se de passagem, analisando a contrassenso, é a essência do produto não durável. Não durável é aquele produto em que você utiliza uma única vez e ele já deixa de ser útil. Ele já deixa de atender às suas expectativas de consumo. Ele já deixa de ter funcionalidade no mercado consumerista. Então, que tipo de exemplo nós podemos utilizar para bens duráveis e para bens não duráveis? Para produtos duráveis e produtos não duráveis. Durável é aquele, repito, aquele produto que você usa, reutiliza, utiliza novamente, usa outra vez e assim por diante. Um livro. Quantas vezes ao adquirir você pode ler um livro? Infindáveis vezes. Livro, portanto, é um bem durável. Quando você compra um carro, roda uma vez, ele já se esvai? Ele já se destrói? Ele já deixa de existir? Não. Ele continua tendo a sua funcionalidade adequada. Então o carro é um bem durável. Um computador que você compra para trabalhar, para efeito de estudo, enfim, para efeito acadêmico, esse computador vai ser utilizado por você 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 200, 400, 800 vezes e ele vai continuar funcionando. Significa dizer que o computador é um bem durável. Um outro tipo de bem durável, por exemplo, essa câmera que me filma, é um bem durável, porque ela usa comigo, usa com outro professor e assim por diante. É um bem de natureza durável. Professor, e o que é um bem não durável? É aquele que você usou uma vez e ele já se esgota. Professor, quer me dar um exemplo? Muito simples, muito simples. Você que tem filho aí, você que tem filho, um filho pequeno, que usa fralda. Dá para você reutilizar a fralda? Ah, professor, acho que dá. Se o cocô sair duro, você descarta, põe de novo. Não dá. Fralda é bem não durável. Assim como o absorvente que você, nosso aluno, utiliza quando está naquela fase de tensão. Isso é um produto, ou este é um produto de natureza não durável. Você usou uma vez e ele se esvai. O preservativo, que é recomendável que se utilize para evitar transmissão de doenças, engravidar, enfim, aquelas coisas todas que você já conhece. O preservativo é um bem não durável. Então você usa uma vez e ele já se esgota. Professor, mas não dá para reutilizar, para usar uma outra... Não, esquece. Usou uma vez, acabou. O que significa dizer que esse produto é não durável. Pois bem, então, nós temos uma distinção entre produto durável e não durável. Professor, por que essa distinção, como o senhor disse no começo, é importante? Por uma razão óbvia.
O produto durável, que vai durar mais tempo, tem um prazo de agasalhamento legal maior. Por que maior? Porque se ele vai durar mais tempo, é coerente que o prazo a ele dedicado seja maior. Afinal de contas, ele vai permanecer na tua mão em funcionalidade por um tempo maior. Por isso, 90 dias é o prazo de garantia legal do produto durável. Professor Maia, e qual é o prazo de garantia legal para o produto não durável, para o bem não durável? Um prazo, evidentemente, considerando que uma única utilização já provoca o seu esgotamento, é de 30 dias. Então, é simples. Quando um produto apresenta algum tipo de patologia, algum tipo de problema, a primeira análise que você vai ter que fazer é: que produto é esse? Ele é durável ou ele é não durável? Eu posso reutilizá-lo ou não? Então, se ele apresentou um problema de menor impacto, ou seja, um vício, e sendo ele um bem durável, quanto tempo de garantia você vai ter? 90 dias. Professor Maia, e se o problema for dedicado ou direcionado a um bem não durável? 30 dias. E esse prazo começa a fluir quando, hein? A partir de que momento você tem este prazo fluindo em seu favor, caro consumidor? Nós temos que analisar dois outros fatores importantes. Percebam que nós estamos a falar do vício. O vício nada mais é do que aquele problema de menor envergadura que atinge apenas o produto e não extrapola a sua essência, atingindo o consumidor. Ele se mantém no produto ou no serviço. Esse é o vício. O vício pode ser oculto ou pode ser aparente. Mas o prazo, não importa qual seja o tipo de vício, oculto ou aparente, não está ligado ao tipo de vício que esse produto ostenta. Está sim ligado ao tipo de produto, durável ou não durável. Então a gente pode fazer uma tabelinha da seguinte ordem. Você pode escrever no seu cantinho esquerdo a palavra vício. Ao lado da palavra vício você vai escrever prazo. Ao lado da palavra prazo você vai escrever vício aparente ou de fácil constatação. Então vamos lá, de novo. Vai escrever vício bem grande, ao lado vai escrever prazo, ao lado de prazo vai escrever vício aparente ou de fácil constatação, e ao lado dessa informação você vai escrever vício oculto. Então vamos lá, vamos de novo. Vício, prazo, vício aparente ou de fácil constatação e vício oculto. Então você estabeleceu aí numa linha do seu caderno 4 informações paralelas. Abaixo da expressão vício, circulem aí, porque nós estamos a tratar dos prazos de garantia do produto viciado. Abaixo da palavra vício, você vai escrever durável e não durável. Nós vamos montar uma tabelinha aí agora, para você ter isso na mão ad eternum e utilizar para concurso público, para OAB, para o que você precisar, inclusive na advocacia. Então nós temos lá, durável e não durável. Então vamos fazer um link aí, estilo batalha naval, cruzar as informações. Se você tem um vício num produto e ele é um produto durável, qual é o prazo que você tem para reclamar o reparo desse vício? 90 dias. Então é isso que você vai colocar aí. Então você está estabelecendo aí um cruzamento de informações. Você tem a palavra vício, prazo, durável. Qual é o prazo para reparar o vício durável? 90 dias. Anota isso daí na sua tabelinha. Professor, e se o produto for não durável, qual é o prazo? Você vai colocar aqui embaixo 30 dias. Então ficou vício, durável, não durável, prazo 90, 30 dias. Fechou? Preenchemos a primeira coluna da nossa tabelinha de informações a respeito de prazo de garantia legal e garantia contratual. Pronto. Professor, o que é um vício aparente ou de fácil constatação? Se você compra um veículo e ele vem com o para-brisa trincado, isso é um vício. Concordam comigo ou não? Porque não atingiu o consumidor, não lhe causou dano. Você entrou no carro e falou, nossa, o para-brisa está trincado. Isso é um vício. Ponto. Esse é um vício aparente ou de fácil constatação? E qual é a diferença? Este é, sem dúvida nenhuma, um vício aparente. Porque você está vendo ele. Aparente é o vício que você enxerga de imediato. E o que é um vício de fácil constatação que muita gente confunde achando que é a mesma coisa que o aparente? E não é. O vício de fácil constatação é aquele que, embora não seja aparente, é facilmente detectado. Eu vou lhe dar um exemplo. Você acabou de comprar um celular com teclado, aqueles celulares que tem teclado embaixo, uma marca qualquer, que tem um teclado manual ou visível ali, não um teclado virtual. E você
ao tentar encaminhar um e-mail ou uma mensagem qualquer, ao digitar a tecla de espaço, percebe que ela não funciona. Isso é um vício ou um defeito? É um vício. É aparente ou é de fácil constatação? É um vício de fácil constatação. Ao tirar o aparelho da caixa, você não consegue detectar que ele tem um problema. Então, portanto, não é um vício aparente. Mas ao tentar encaminhar uma mensagem, você facilmente constata que esse é um vício de fácil constatação. O que significa dizer que a interpretação que o código dá a estas duas formas diferentes de detectação do vício é a mesma ideia, mas esses vícios são de natureza diferente. Então, fácil constatação e aparente, embora sejam situações diferentes, têm a mesma aplicabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Então, se o vício é aparente ou é de fácil constatação, quando é que começa a fluir o prazo da garantia de 90 dias que o Código de Defesa do Consumidor te concede, caso o produto seja durável? Quando é que começa a fluir o prazo de 30 dias que o Código de Defesa do Consumidor lhe concede, caso o produto seja não durável? Simples. Se é aparente ou de fácil constatação, o que vai cair em qualquer concurso para você é: começa a contar da data da aquisição. Cuidado, hein? Cuidado com isso. Porque se você compra o produto pela internet, ele não vai chegar na tua casa no dia em que você compra. Então, quando é que você vai ter a possibilidade de constatar o problema? Quando é que você vai ter a oportunidade de falar: putz, tem um vício aqui? Só quando ele chega na tua mão, concorda comigo ou não? Então não importa a data da compra, não importa a data da emissão da nota fiscal, não importa a data em que foi postado o teu produto. O que importa é o dia em que ele chegou na tua mão. Então, o que você vai preencher na tua tabelinha aí, ó, para a gente continuar. Então, colocou lá: vício, prazo, aparente ou fácil constatação. Abaixo de aparente ou fácil constatação, ao lado de 90 dias, você vai colocar entrega. O prazo de 90 dias, num vício aparente ou de fácil constatação, começa a fluir da data da entrega do produto, do recebimento do produto na tua mão. É nesse momento que começa a fluir o teu prazo para reclamar os vícios aparentes ou de fácil constatação. Análise essa que é feita da mesma forma para os vícios aparentes ou de fácil constatação, oriundos de produtos não duráveis, também da entrega. Então, para finalizar essa segunda parte da nossa tabelinha, você vai colocar lá: vício aparente ou de fácil constatação, entrega e entrega novamente. Bem não durável, 30, entrega novamente. É o prazo a partir do qual você tem 30 dias para reclamar o reparo do produto. Ou melhor, 30 dias para requerer que ele seja devidamente restabelecido. Pois bem, professor Maia, para finalizar, e se o vício for oculto? O que é um vício oculto? Vício oculto é aquele que não é aparente nem de fácil constatação. É simples assim. Se ele não é visível, você pegou o celular, ele não tem nenhum tipo de dano de aparência evidente. Não está com a tela trincada, não está faltando um botão, não tem nada arriscado. Está tudo perfeitinho, esteticamente. Não é de fácil constatação, porque ele está funcionando bem. Então, imagine que o aparelho celular tem algum tipo de problema interno que o provoque um superaquecimento, o que pode, inclusive, gerar explosão do aparelho. Aí nós temos um vício que, enquanto não explodir, ainda é vício. Se explodir, queimar a tua orelha, é defeito, aí a coisa muda. Perfeito ou não? Então, enquanto é vício, nós temos quantos dias para reclamar se o produto for durável? 90. Começa a fluir de quando, professor? Da data da entrega? Não. Se o vício é oculto, o prazo para você reclamar, que continua sendo de 90 dias para bens duráveis, será da data da constatação do vício. Constatação significa o dia que este vício tornou-se evidente para você. Aquele dia em que ele apareceu para você. Isso é muito comum com o recall. Aqueles chamados que as concessionárias, via de regra, fazem para reparo de produtos que elas comercializam, leiam-se carros, que apresentam algum tipo de problema, que é, portanto, por enquanto, um vício, mas que pode, em virtude do não atendimento do recall, tornar-se um defeito. Então é assim, para finalizar o nosso tema, nós temos lá um vício oculto. Quando é que começa a fluir o prazo de 90 dias para você reclamar? Prazo esse de garantia legal se o produto for durável. Da data da constatação do vício. Professor Maia, e se o vício atingir um produto não durável e também for oculto? Simples. Também da data da constatação. Então, para finalizar nossa tabelinha, nós chegamos à seguinte conclusão. Vício, prazo, aparente ou fácil constatação e, para finalizar, vício oculto.
Abaixo da expressão vice, você vai escrever durável e não durável, que são os produtos duráveis e não duráveis. Abaixo de prazo, 90 e 30 dias. Abaixo de aparente ou fácil constatação, ao lado de 90, entrega. Abaixo de entrega da aparente ou fácil constatação, ao lado de 30, você vai escrever entrega também. E para finalizar, na última coluna da nossa tabelinha, você vai escrever abaixo de oculto a palavra constatação. Abaixo de oculto, na mesma linha do vício que atinge o produto durável. E abaixo da palavra constatação, você vai novamente escrever constatação, mas desta vez na linha que versa sobre o bem não durável. Tudo bem, meus queridos? Este foi o tema garantia legal e garantia contratual, que será continuado no nosso próximo encontro. Não deixem de compartilhar nossa aula, dividam-na com seus amigos, porque o foco de vocês é um só, e o nosso também, a aprovação no exame de ordem. Até a próxima aula!